Nos últimos anos, tem aumentado o número de transexuais no mundo ocidental. Um estudo de 2023 do CDC dos Estados Unidos afirma que 3,3% dos adolescentes no ensino médio se identificam como transexuais ou não sabem como se definir. Eu creio que, como esses números são de 2023, eles já podem ter aumentado significativamente. Aqui no Brasil, nós não temos esses dados, mas nós podemos observar à nossa volta que isso também está sendo reproduzido aqui. O aumento de pessoas que se identificam como trans crescendo e aparecendo cada vez mais no nosso dia a dia, não apenas nas notícias do jornal. É por esse motivo que hoje eu resolvi fazer esse vídeo, para conversar com você sobre esse tema e sobre como a igreja precisa enxergar esse assunto. Como isso tem aumentado massivamente, nós precisamos começar a pensar sobre isso e refletir qual a nossa forma de pensar e agir a respeito dos transexuais. Neste vídeo, eu desejo falar com vocês sobre quais são os fatores, as causas desse aumento, quem são os maiores interessados nesse grupo específico de pessoas, qual é a solução que esses interessados apresentam a esse grupo de pessoas, sobre o arrependimento, a real dor e sofrimento que essas pessoas enfrentam. E no final eu vou trazer uma breve reflexão, mais voltada para minha opinião, acerca de como as igrejas têm tratado o assunto. Então, se você acha que esse assunto é relevante, já curte esse vídeo, comenta aqui com uma mãozinha para cima, um coração, para ajudar o YouTube a entender que esse assunto é importante e enviar ele para mais pessoas. Eu me chamo Késia e nesse canal eu explico em como a cultura mente e como a Bíblia responde. É um desejo de aumentar o seu discernimento bíblico em uma época de confusão cultural. E eu espero que com todos os vídeos que eu tenho colocado aqui, eu esteja conseguindo cumprir esse meu objetivo. Então, sem perder mais tempo, vamos comigo nessa viagem para entender um pouco mais sobre esse assunto tão profundo e necessário nos nossos tempos. Especialistas afirmam que a causa desse aumento tão significativo nas últimas décadas são multifatoriais, ou seja, não tem só uma causa. E eles explicam quais são esses multifatores, como por exemplo, doenças mentais graves, disforia de gênero, autismo, traumas, vítimas de abuso, negligência parental, incentivo massivo da mídia e de grupos em redes sociais e também vício em determinados tipos de pornografia. O fato é que existe uma indústria gigantesca em torno dessas pessoas que lucram trilhões, bilhões, milhares de dinheiro todos os anos. E quais seriam essas indústrias realmente interessadas nesse determinado grupo de pessoas? A indústria farmacêutica, que é quem vai ofertar os tradicionais tratamentos hormonais, os suplementos, todos os medicamentos que essas pessoas usam antes cirurgia, antibióticos e assim por diante. Também a indústria médica, onde vai trabalhar com as clínicas, as terapias, as cirurgias, todos os procedimentos, cirúrgicos, estéticos e hormonais realizados na área da medicina. Outra indústria que ganha também muito com isso é a indústria tecnológica, onde vão trabalhar com os úteros artificiais, tratamentos para fertilidade, barriga de aluguel, entre tantas outras questões aí nessas áreas da saúde e da tecnologia, né? E o que acontece? Qual que é a solução que essa indústria oferece para quem chega dizendo que se sente um homem no corpo de uma mulher ou uma mulher no corpo de um homem? Bom, o primeiro tratamento que eles oferecem é o tratamento hormonal. E é óbvio, por exemplo, que os estudos eles indicam que quando uma mulher que quer se tornar homem começa a tomar os hormônios para fazer essa transição, várias mudanças aparentemente positivas começam a aparecer no corpo dessa mulher. Ela acaba tendo uma autoestima e um bem-estar mental melhorado, o seu corpo vai mudar, vai ganhar mais massa muscular, até mesmo a gordura do seu corpo vai ser modificada, vai, ter uma modificação corporal e até mesmo mental durante um tempo. Mas essas mudanças hormonais, com o passar do tempo, também vai trazer prejuízos, como menopausa muito precoce, vai se tornar estéril, vai perder a capacidade de gerar, de ter uma gestação, vai ter perda urinária e também um envelhecimento precoce. No caso dos homens, ali antes da puberdade, que esses hormônios eles são aplicados antes do início da puberdade, ainda bem cedo, para que
eles tenham uma eficácia maior. Então, esses meninos, essas crianças, na verdade, que vão iniciar o tratamento hormonal, quando é homem, vai perder a densidade óssea, causa uma osteoporose precoce. Então, esses meninos, eles vão se tornar mais frágeis, fisicamente, até mesmo na sua saúde. Então, a primeira solução que esse mercado oferece é o tratamento hormonal antes do início da puberdade. E depois, né, já depois de ter passado por esse processo, quiser continuar, então eles indicam a cirurgia de transição. E nessa cirurgia, o que acontece? A mulher, ela vai precisar tirar um pedaço da carne da perna para poder reproduzir o órgão masculino, e ela vai precisar ter a uretra dela estendida, né, para ela conseguir fazer o xixi ali com aquele novo órgão, e muitas vezes ela vai ter uma perda urinária significativa. Muitas dessas cirurgias acabam por necrosar, então é necessário fazer uma outra cirurgia de reconstrução, onde é retirado um pedaço do intestino da pessoa. Então, essa pessoa, ela vai virar um paciente eternamente. No caso dos homens, onde eles vão mutilar o seu órgão e fazer um órgão parecido com o da mulher. E o que acontece? Esses homens que retiram o seu órgão e faz um órgão feminino ali no lugar, ele vai precisar pro resto da vida, no começo, os primeiros dias, as primeiras semanas, todos os dias, e depois pro resto da vida, utilizar um supositório e colocar ali no lugar para que aquele buraco que foi ali feito artificialmente não se feche. Então, assim, são tratamentos extremamente invasivos, dolorosos, que têm uma alta taxa de falha, que eles vão precisar fazer diversas outras cirurgias. E hoje em dia, o mercado, né, dos trans faz com que as pessoas cheguem a determinadas clínicas apresentando um sofrimento real, e eles são muito rapidamente encaminhados para esse tipo de tratamento, tanto hormonal como de cirurgia posteriormente. Então, as clínicas, elas não estão mais, não estou generalizando, tá? Mas, de modo geral, elas não estão mais fazendo uma análise, um cuidado mais profundo para descobrir o porquê daquele sentimento. Porque, na verdade, você dizer que você é uma mulher presa no corpo de um homem, nada mais é do que um sentimento que você tem ali dentro de você, um pensamento, que pode ter sido gerado por várias outras coisas que nós já falamos aqui. Aqueles multifatores que podem causar, né, esse desejo de se tornar trans. Muitas pessoas estão sofrendo realmente sem um verdadeiro tratamento. E o que pesquisas mostram? Que pessoas que fazem essa transição têm um tempo para eles se arrependerem. Geralmente, uma pessoa que transicionou, ela leva de 7 a 10 anos para perceber que não era aquilo realmente que ela queria. E que crianças, né, que desde pequenininhas têm esse sentimento de que está no sexo errado, quando chega na puberdade, sem nenhuma intervenção, ela simplesmente abandona essa ideia. A gente pode lembrar aqui de um exemplo muito recente, bem conhecido, que é a filha da Angelina Jolie, que se identificava como um menino e agora que se tornou uma jovem, ela se considera realmente uma menina, que é o seu sexo biológico desde quando ela nasceu. Nós vemos que realmente, muitas vezes, o fato é que não está sendo tratado o real motivo daquela pessoa se sentir assim. O que acontece? As pessoas que vão buscar auxílio em determinadas clínicas, enquanto muitas vão e de imediato dar um diagnóstico e indica os hormônios ou a cirurgia, outras não querem receber pessoas que desejam destransicionar, fazer o caminho de volta, voltar ao seu sexo biológico original, se é que nós podemos chamar assim. Então, essas pessoas, elas acabam chegando a essa fase de se arrepender e de entender que não era realmente aquilo que ela queria, depois de muitos anos, e ela não encontra o mesmo apoio que ela encontrou quando ela queria fazer a transição. Então, muitas dessas pessoas se veem extremamente sozinhas, isoladas e não têm o apoio da comunidade que incentivou ela a tomar aquela decisão. E eles usam o argumento de que, principalmente para os pais, né? Se você não deixar o seu filho fazer esse processo, ele pode vir a se suicidar. Mas os estudos comprovam, as pesquisas comprovam que a transição não melhora em si o bem-estar psicológico da pessoa, porque o número de suicídio continua sendo ainda muito maior do que o da população normal em geral. Essas pessoas continuam apresentando um sofrimento psicológico alto. Inclusive, eu vi há um tempo atrás uma notícia de que um menino da Bélgica teve a sua morte assistida
porque ele disse que não aguentava mais, né, viver. Ele fez várias cirurgias de transição para modificação do seu sexo biológico e ele chegou ao ponto de dizer: já chega, eu não aguento mais. E a sua morte assistida foi autorizada pelos médicos porque eles disseram que este menino sofria um sofrimento profundo e era tão duradouro que não tinha mais esperança de que ele fosse deixar de sofrer. Então, ele escolheu morrer. É um dos exemplos que nós podemos ver de como essas pessoas estão passando por um sofrimento profundo e real e estão sendo negligenciadas e mutiladas. É muito grave. Mas depois de eu trazer esses dados chocantes para vocês, por que eu resolvi falar disso? Porque embora haja muitas pessoas mal intencionadas, e eu já vi várias notícias aqui na internet, de homens que foram presos e depois se declararam mulheres, de homens que se vestem como mulheres para alcançar espaços femininos e depois praticam abusos, entre outras questões, há muitas notícias desse tipo, principalmente no exterior. Aqui no Brasil, eu não vi tantas, pouquíssimas, mas no exterior isso tem aparecido com muita frequência, porque está muito mais forte lá do que aqui no Brasil. Isso está chegando aqui no Brasil agora. Inclusive, muitas leis de países no exterior que eram a favor de várias coisas nesse sentido, já começaram a retroceder, porque viram o mal que isso está causando na sociedade. Então, eu resolvi falar isso porque está cada vez mais frequente, está crescendo muito aqui no Brasil, e nós, como cristãos, precisamos pensar nisso e saber como agir e reagir a tudo isso. Eu assisti recentemente, acho que foi semana passada, um podcast de uma mãe que descobriu que o seu filho era trans. E ela conta toda a história, todos os acontecimentos, né? Um fato de que ela queria viajar com o filho e ela ficou horas ali debatendo para tentar provar que o filho era realmente o filho dela, porque ele estava vestido como uma menina e ninguém conseguia acreditar que aquela menininha era aquele menino da identidade. Então ela contou a história dela e eu confesso que eu chorei o podcast inteiro, porque eu sou mãe de 3 meninos e eu me coloquei no lugar daquela mãe e eu senti aquela dor de algo novo que está acontecendo e você não sabe como reagir. No caso, ela aceitou a situação do filho, começou a tratar o filho como ele gostaria de ser tratado. E eu não quero questionar aqui os métodos dela, a vida dela em si. Esse vídeo não é para isso. Esse vídeo é para nós pensarmos em como uma indústria inteira, uma sociedade inteira está deixando as pessoas inférteis, não está tratando as pessoas como elas deveriam ser tratadas e não estão cuidando das pessoas como elas deveriam ser cuidadas. Estão vendo elas como pedaços de carne de interesses políticos e financeiros. E isso é muito grave e muito triste. E daí o que acontece no nosso meio cristão? Nós vemos igrejas que são criadas especificamente para esse público. E daí tem o próprio evangelho deles, embora eles digam que é o mesmo Deus e que são cristãos protestantes. Quando nós vamos olhar a fundo a teologia que eles professam crer, nós percebemos que não é o evangelho bíblico. De outro lado, nós temos as igrejas inclusivas, que estão baseadas na teologia liberal, no que nós chamamos hoje de evangelho progressista. E evangelho aqui entre aspas, porque nós não podemos considerar o evangelho. Eu me lembro de Paulo falando a Gálatas: se vier aqui um anjo do céu e lhes apresentar outro evangelho que não seja esse ao qual nós estamos pregando, que ele seja considerado maldito, porque esse não é o verdadeiro evangelho. Nós vemos aí uma pessoa de alta expressividade e que gerou uma polêmica esses tempos atrás. Na verdade, ele está envolvido em várias polêmicas de uns anos para cá, que é o Ed Renekiewicz, que fez uma baita de uma entrevista com um deputado trans que se chama Erika Hilton, e ele exaltou a trajetória de Erika Hilton e a questão ali é que ele utilizou a palavra fundamentalismo religioso. Se nós vivemos o evangelho bíblico, se nós dizemos que Gênesis está certo porque Deus criou homem e mulher, agora nós somos fundamentalistas religiosos. Nós somos retrógrados e todos aqueles xingamentos que eles utilizam para nos depreciar e nos calar. E então, no meio disso tudo, do outro lado, há igrejas que se fecham completamente e que não têm interesse em pensar e refletir sobre esse assunto, porque ele é novo e leva tempo para nós absorvermos, entendermos, compreendermos e analisarmos fielmente aquela situação à luz das escrituras. Não é algo que acontece do dia para a noite, mas é algo que precisa de cuidado, oração, vivência, experiência, muitas vezes erros e acertos,
até nós chegarmos ao caminho que Deus realmente tem para nós. Então não é algo simples, não é algo fácil de ser falado, resolvido e trabalhado nas igrejas. Primeiro porque é algo muito desconhecido. Por ser novo, nós ainda não conhecemos muito bem qual é a dinâmica, né, do cristão com essas pessoas. Mas o fato é que há famílias que estão sofrendo e precisando de um auxílio real. Um auxílio que nós cristãos sabemos que somente o evangelho pode oferecer. E esse é o meu ponto. O desejo de trazer todos esses dados é fazer com que eu reflita e com que você reflita como nós vamos acolher essas pessoas quando elas vierem para a igreja. O novo nos assusta e nós temos a tendência de julgar, de se afastar, de criticar, de tirar sarro, de não compreender. Mas essas pessoas precisam de um acolhimento, precisam do amor de Deus. Eles carecem de Deus, assim como nós carecemos de Deus. Mas a questão aqui é que nós não podemos confundir o amor bíblico com o amor que a sociedade propõe. Lembra a cultura mente, mas a Bíblia responde. O amor que a cultura propõe é um amor que aceita a pessoa como ela está. Mas o amor que a Bíblia propõe é um amor que transforma a pessoa conforme a palavra de Deus. Pessoas trans precisam compreender que os sentimentos delas não podem determinar quem elas são, porque elas foram criadas por Deus e Deus criou elas com dignidade, valor e propósito. Elas precisam entender que o evangelho mostra um caminho excelente, um caminho que transforma todo e qualquer sentimento, que cura toda e qualquer dor. Elas precisam de tratamento médico, acompanhamento pastoral, discipulado bíblico, e elas também precisam se arrepender de seus pecados. Nós, como cristãos, precisamos olhar para essas pessoas como aquelas que precisam de Jesus Cristo, como todas as outras precisam. E se começar a chegar pessoas assim perto de nós, que nós clamemos ao Senhor, que nos dê sabedoria para amar, para acolher e para exortar em amor através da palavra de Deus e para que Deus as transforme realmente. Esse vídeo não quer esgotar o assunto porque é impossível, mas eu espero que ele tenha feito você refletir um pouco. Se você é um transexual que parou aqui nesse vídeo e você vive em uma dor real, saiba que Cristo é capaz de curar toda a dor, que Ele te fez com dignidade, valor e propósito, e que você pode encontrar nele as respostas da qual você precisa. Que Deus te abençoe. Se você gostou desse vídeo e ainda não curtiu, curte, comenta, compartilha com quem precisa ouvir todos esses dados e essas mensagens. E se inscreve no canal. Me segue, porque no próximo vídeo eu vou estar falando sobre a nova esquerda e a politização do sexo. Como tudo virou política. Como a esquerda deixou de trabalhar a questão da pobreza, do proletariado, e passou a trabalhar a questão da identidade de gênero, das sexualidades, a cultura woke e assim por diante, né? Então eu espero você no próximo vídeo. Que Deus te abençoe. Tchau, tchau.